pior creia que você já passou. Pode se alegrar, pois o melhor de Deus hoje te encontrou. O melhor de Deus hoje te encontrou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, que reina para todo sempre. Aleluia. Olha o privilégio que você tem nessa tarde, é de ouvir a palavra do Senhor, a palavra que tem o poder de libertar o homem dos seus maus caminhos. Aleluia. E esta palavra é luz, é lâmpada. Esta palavra é vida, e esta palavra, ela leva você à salvação. Aleluia. Porque somente Jesus pode te salvar. Aleluia. É noite, é tarde de salvação. Aleluia. E abre teu coração para que a palavra de Deus venha entrar. Aleluia. Oh, glórias. Oh, Espírito Santo, vamos orar, vamos fazer uma oração aqui neste lugar. Aleluia. E eu creio que as cadeias da tua vida vai ser quebrada. Rabaxarabacandaraia, rebedeço de comené, surica labaxaia. Espírito Santo, Pai, vai quebrando, Pai, todas as cadeias, Pai. Vai quebrando todo impedimento, tudo aquilo que o inimigo tem tramado, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus. Talvez essa pessoa, ela parou para ouvir a tua palavra, Pai, e o inimigo tem colocado no coração dela, endurecido o coração. Meu Deus, manieta todo mal, manieta toda palavra, toda seta contra esta alma, Pai, em nome de Jesus. Sabe um espírito maligno aqui, papai. Se ele não sair, ele vem a ser fulminado pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo. Espírito Santo, faz a tua obra, Pai, aqui neste lugar, Senhor. Prepara o campo, prepara o campo, prepara a semente que é a tua palavra, prepara o ambiente, Pai. Louvado seja teu nome. E esta alma, ela vem a ser impactada. Rapacandaraia. Ela vem a ser impactada com teu poder, Espírito Santo, Pai amado. E estas almas, Pai, que estão na live, assistindo o culto dessa tarde, elas vão ser impactadas com teu poder. Elas vão ser impactadas com teu Espírito Santo, Pai amado. Vai tocando, toca, Pai. Vai arrancando todo caroço, vai arrancando, Senhor, papai, todo mal em nome de Jesus. Coloca anjo com a espada desembainhada, Espírito Santo, em nome de Jesus, papai amado. Fala, Senhor, com esta alma, Pai, esta alma que está necessitada, esta alma que está precisando de uma libertação, de
de uma restauração, de um milagre nessa tarde, Espírito Santo. Vá ao encontro dela agora, Pai, e faz o teu querer, Senhor. É que eu te peço, Espírito Santo, usa a minha vida, Pai, usa, Senhor, na autoridade do teu Espírito Santo. E a mensagem que vai ser pregada, ela não vai ser minha, Pai, mas a mensagem do céu, a mensagem do teu trono. Coloca a tua palavra nos meus lábios, coloca a tua palavra na minha boca, Pai, como a tua palavra diz no livro de Salmo, número 84, 10. Abre a tua boca que eu te encherei. Abre a tua boca, rapacarapacandaраia, rebedé sodecomeneia, ricalabachai quemeneia. Meu Deus, coloca a palavra, coloca a palavra, coloca a palavra, coloca a palavra, Senhor, e fala, Senhor, com a tua igreja, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, rabaxarabacarabacandaраia, rebedé sodecomeneia, e calabachai. Espírito Santo, Espírito Santo, e a tua palavra se encontra no livro de João, capítulo 4, verso 9. João, capítulo 4, verso 9. Vamos ler apenas 2 versículos, onde o Espírito Santo vai estar falando com você. E diz assim a palavra de Deus: então lhe disse a mulher samaritana: e como sendo tu judeu, e pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aquela mulher estava afirmando para Jesus que havia, aleluia, uma discórdia entre eles. Eles não davam a paz do Senhor. Quem vivia em Jerusalém e quem vivia em Samaria era um povo só. Um povo, aleluia, que um ano, uma vez por ano, ele subia a Jerusalém para adorar o único Deus que é poderoso, o único Deus que fez o céu e a terra. E a Bíblia diz, aleluia, que neste versículo Jesus vai ter um particular com a mulher samaritana. Nenhum judeu podia chegar perto, nenhum judeu, aleluia, podia, aleluia, olhar para o samaritano, porque os samaritanos para o judeu eram pessoas imundas, eram pessoas idólatras, eram pessoas que viviam no pecado. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Jesus ele veio a este mundo, ele veio para arrancar todas as pessoas que estão nas trevas. A Bíblia diz que ele veio salvar e buscar todos aqueles que se havia perdido, e todos aqueles que se havia distante de Deus. Ele veio para unir só um povo só, um povo para morar no céu. Ele não veio buscar povo separado, povo, não. Ele veio reunir somente o povo, e este povo, aleluia, é que vai adorar ele em espírito e em verdade. E aqui havia uma mulher samaritana,
Esta mulher samaritana vivia nessa cidade de Samaria. E a Bíblia diz que ela esperava o Messias. Porque ela, conversando com Jesus, ela disse: Senhor, eu sei que tu é profeta, e nós estamos esperando o Messias, e quando ele vier, ele vai nos ensinar de todas as coisas. Aleluia. Ela estava dizendo que quando se apresentar o Messias prometido, ia ensinar toda a verdade, porque ela não sabia qual era mesmo a verdade. Porque o versículo 20 ela vai dizer: olha, Senhor, o nosso Pai, os nossos pais, aleluia, eles adoravam neste monte, e vós que são de Jerusalém, vocês que são judeus, diz que é em Jerusalém, os nossos pais, aleluia, costumaram adorar no monte, e no monte nós fazemos a nossa adoração, no monte nós fazemos, aleluia, a Deus, aleluia, a oração. E vocês, judeus, adoram em Jerusalém. E ela diante do Messias, porque o Messias já tem falado: ei, mulher, o que fala contigo é o Messias, o que fala contigo é o Filho de Deus, o que fala contigo é o que veio para dar vida para todos aqueles que estavam mortos. O que fala contigo, mulher, é aquele que tem a solução do teu problema. Aquele que fala contigo, mulher, é aquele que veio dar salvação para a tua alma. É aquele que fala contigo, é aquele que dá descanso para a tua alma nessa tarde. E ela vai dizer: Senhor, aonde é a verdadeira adoração? Porque desde os nossos pais até hoje nós adoramos no monte, e vós adora em Jerusalém. E Jesus estava dizendo para ela: mulher, pode crer que já chegou a hora. Chegou a hora desse sofrimento acabar. Chegou a hora do Senhor escutar as vossas orações. Chegou a hora de reunir o seu rebanho. Chegou a hora da salvação. Chegou a hora das portas abertas. E Jesus vai dizer para ela: mulher, pode crer que a hora já veio. Não é neste monte nem em Jerusalém que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Não é nem em Jerusalém e não é nem no monte que o Pai procura os tais adoradores. O Pai procura os verdadeiros adoradores. É aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. Chegou a hora para você a salvação. Jesus, ele veio como a luz para o mundo, para iluminar todos aqueles que estão nas trevas. Ele veio por você, irmão. Ele veio para dar a salvação da vida eterna. E a Bíblia diz que Jesus está tendo particular com aquela mulher. E aquela mulher vai dizer: eu sei que ele vem, e quando ele vier, ele vai nos ensinar. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Mas havia uma contenda entre eles, havia uma discussão entre eles, havia uma diversidade entre eles. E a Bíblia diz, aleluia, que eles não se falavam.
E ela vai dizer: como tu, judeu, me pede água a mim, que sou mulher samaritana? Porque tu não sabe, aleluia, que o judeu não se comunica. Mas ela não sabia que ela estava diante daquele que ia mudar o protocolo. Ela não sabia que ela estava diante daquele que ia mudar o rumo, ia mudar a direção. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aqui era dois povos: o povo de Jerusalém e o povo samaritano. O povo samaritano adorava nos montes, e o povo de Israel ia adorar em Jerusalém. E aqui, para você entender a mensagem, nós vamos voltar lá atrás no livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 16. Davi é apresentado como humilde pastor de ovelha. E ele é apresentado como pastor e é ungido a rei de Israel. E a Bíblia diz, aleluia, que no versículo de 1 Samuel capítulo 16, e disse o Senhor a Samuel: até quantos terá pena de Saul, e havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? E Deus disse a Samuel, dizendo: enche o chifre de azeite e vai à casa de Jessé, e um dos seus filhos será o rei de Israel. Aí o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, o verso 10. A Bíblia diz que quando Samuel chega à casa de Jessé, e chamando, aleluia, chamando os seus filhos de Jessé, e o Senhor vai passar os 7 filhos diante do profeta. Mas a Bíblia diz que passando o primeiro, o profeta Samuel vai achar bonito, porque era um homem famoso, um homem de beleza. E Deus vai repreender o profeta dizendo: eu não olho como o homem olha, eu olho, aleluia, por dentro do coração. Eu não vejo como o homem vê por fora, eu vejo por dentro. Não é esse que eu escolhi para ser rei. A Bíblia diz que o seu nome era Abinabe. E agora vai passar, aleluia, Samar. E passando Samar também, Deus vai revelar para o profeta, dizendo: não é esse não que eu escolhi para ser rei. E a Bíblia diz, aleluia, que vai passar Eliabe. Eliabe também era forte. E Deus vai se apresentar ao profeta Samuel dizendo: não é esse que eu escolhi. E passando todos os filhos de Jessé, o texto diz que o profeta: já passaram todos os teus filhos, acabaram, não tem mais nenhum, não resta mais nenhum. E ele vai dizer: ainda tem um, ele está no campo, está apacentando as ovelhas. E a Bíblia diz que o profeta vai dar ordem, dizendo: vai chamar, porque ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar, aleluia. Ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. E a Bíblia diz que quando ele chega como simples pastor de ovelha, e é ungido a rei de Israel. A
Bíblia diz que Samuel, tendo ungido Davi, está passando o tempo, Davi vai crescer, porque nesse tempo Davi era pequeno, e ele vai crescer, aleluia. E a Bíblia diz que Deus era com Davi em tudo que ele fazia. Havia um urso e ele rasgou o urso. Veio o leão e ele matou o leão. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Deus se agradava de Davi, porque Davi nunca saiu da presença de Deus, e a promessa estava sobre a vida de Davi. E agora aquilo que foi profetizado na vida de Davi vai se cumprir. Davi vai ser levantado a rei de Israel. E a Bíblia diz, aleluia, que quando Davi é apresentado, aleluia, Deus chamou Davi para sentar na mesa. Deus chamou Davi para ser rei. Deus chamou Davi para reinar. E nessa tarde não é diferente, aleluia. Deus, ele também tem te escolhido. Deus também tem te separado para reinar e para sentar na mesa com ele. Porque a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 13, e o verso, aleluia, e o verso 29, e virão muitos do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e se sentarão na mesa com ele. A Bíblia está dizendo que naquele grande dia, aqueles que ele tem chamado, que ele tem escolhido, que ele tem ungido, aleluia, para reinar com ele, assim como ele chamou Davi, assim como ele tem escolhido Davi, ele também tem te separado, ele também tem te escolhido para sentar nesta mesa onde ele já está preparado, onde o banquete já está preparado, aonde você vai sentar e o próprio Senhor vai te servir. Ele está chamando nesta noite. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 12, e o verso 35: esteja com as vossas candeias, esteja com as vossas candeias acesas, esteja com as vossas lamparinas acesas, porque quando vier o Senhor, ele vem te encontrar na posição de servo, servo vigilante, servo preparado, servo na espera do seu Senhor. Davi foi reinar, e o seu reinado, Deus estava com Davi, porque Davi foi servo, aleluia. E Jesus está chamando você para ser servo, aleluia. A Bíblia Sagrada diz que ele vai contar uma palavra lá, a palavra do servo vigilante: esteja com as vossas candeias acesas, esteja como servo quando o seu Senhor ele sai para o casamento. E saindo para o casamento, ele vai deixar o seu Senhor na porta, porque quando ele voltar do casamento, ele vem encontrar aquele servo pronto para abrir a porta para
ele, aleluia. O Senhor está dizendo, está falando para você, quando ele bater na porta, você vai estar preparado para abrir a porta para ele. E ele está batendo na porta nesta noite. Ele está convidando nesta noite. Ele está dando oportunidade nesta noite para você se arrepender, para você ter um encontro com ele e poder sentar na mesa, assim como Davi sentou, assim como Davi reinou. Davi foi escolhido quando ainda era pastor de ovelha. Jesus, ele tem te escolhido quando você menos você ainda espera. Ele já tem te escolhido. Ele tem escolhido, aleluia, desde o ventre da tua mãe. Ele já tem te separado. Ele já tem, aleluia, te escolhido como atalaia. Ele está chamando nesta noite. Ele está chamando para sentar na mesa com ele. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E a Bíblia diz que quando Davi vai reinar, Davi vai reinar sobre Israel e vai passar 40 anos reinando. O reinado de Davi dura 40 anos. E durante o reinado de Davi, Davi vai fazer uma promessa, porque ele tem visto que Deus era bom. Ele tem visto que Deus estava lhe acompanhando a sua jornada. Ele tem visto que Deus não tem abandonado Davi nas suas batalhas, nas suas lutas, no seu dia a dia. Deus sempre estava com Davi, porque Davi era escolhido pelo Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que Davi vai prometer fazer uma casa para Deus, para que Deus possa, aleluia, habitar naquele lugar. E Davi orando dentro do seu quarto, e Deus vendo o desejo do coração de Davi. Deus vai falar com Davi: Davi, eu não posso deixar você construir minha casa, porque a tua mão está melada de sangue, Davi. Mas por causa da tua oração, por causa que tu tens se humilhado, e eu tenho visto no teu coração que tu quer fazer uma casa para mim, vai fazer, mas não vai ser tu, vai ser alguém da tua linhagem, vai ser alguém da tua família, que eu vou levantar dentro da tua casa, e esse sim vai construir um lar para mim. A Bíblia diz que passando os 40 anos, Davi morre, e agora quem vai reinar no seu lugar é Salomão. Salomão vai reinar no lugar de Davi, aleluia. E durante o reinado de Salomão, Salomão vai construir a casa de Deus. E dentro da casa de Deus, Salomão vai fazer uma oração. E esta oração está em 2 Crônica, capítulo 7, o verso 12. E dentro da casa Salomão vai orar, dizendo: ó Senhor,
Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Eu imagino a oração de agradecimento por ter a oportunidade de fazer a casa do Senhor, o templo do Senhor, aonde a presença ia ser habitada, aonde a presença ia pousar naquele lugar. E a Bíblia diz que a oração de Salomão, ela sobe até a nariga de Deus, e Deus responde a oração de Salomão, dizendo: Salomão, por causa desta oração que foi feita neste lugar, eu escolhi para ser casa de oração. Mas ele vai dizer um porém para Salomão: Salomão, eu tenho escolhido teu pai, eu tenho te escolhido também, mas aqueles, aleluia, que não estão na minha presença, aqueles que estão lá fora no pecado, eu quero escolher para mim. Mas fala algo para esse povo, aleluia. Aí o versículo 14 vai dizer: fala para esse povo aí, Salomão, se ele se arrepender dos seus maus caminhos, buscar verdadeiramente a minha face, se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei do céu o seu clamor e sararei a sua terra. Fala para este povo aí que também eu estou chamando para entrar dentro da casa, para entrar, aleluia, no reino do reino, para entrar pelas portas celestiais. Mas fala para eles que eles têm que se arrepender dos seus pecados, que eles têm que se arrepender dos seus maus caminhos. Deus estava falando: eu vou deixar a porta aberta, eu vou deixar a porta aberta para eles entrar. E a Bíblia diz que esse reinado de Salomão vai durar 40 anos. E durante esse reinado, a Bíblia diz que vai reinar o seu filho, chamado Jeroboão. E a Bíblia diz que esse jovem, quando recebeu o chamado de reinar sobre Israel, ele era um jovem experiente, era um jovem, aleluia, que ainda era criança. Mas a Bíblia diz que quem escolheu foi Deus, e quem capacita é Deus. Então, quando ele recebe a responsabilidade de reinar sobre Israel, a Bíblia diz que filho de Salomão, por nome de Jeroboão, vai reinar sobre Israel. E a Bíblia diz, aleluia, que Jeroboão, quando vai reinar, aleluia, os anciões vai dizer: não faça como seu pai. Seu pai reinou com braço de ferro, seu pai reinou perversamente. E a Bíblia diz, aleluia, que ele não escutou a voz dos anciãos. E vai até o jovem, e o jovem vai dizer: não faça como seu pai. E a Bíblia diz que o reinado do filho de Salomão foi um reinado de mão de ferro. E nesse tempo havia 12 tribos, irmão. A 12 tribos de Israel estava junto.
E o texto diz, aleluia, por causa que o filho de Salomão vai reinar com mão de ferro. Os impostos vai ser cobrado 4 vezes mais. O jugo pesado estão sobre eles. E a Bíblia Sagrada diz, aleluia, que o povo vai se dividir. O povo não vai aceitar esse reinado. E a Bíblia diz que vai se dividir as tribos. A tribo de Israel vai ficar 10 no sul e 2 vai permanecer no norte. As 10 vão estabelecer em Samaria. Mas lá em Samaria, meus irmãos, também vai levantar um rei. E esse rei vai ser idólatra. O povo, uma vez por ano, ele vai até o templo adorar. Samaria e Jerusalém vai até o templo para adorar. E a Bíblia diz que anos e anos eles faziam isso. Mas levantando os reis lá em Samaria, ele vai impedir das pessoas adorar em Israel. E vai preparar 4 bezerros, colocando 2 no monte e 2 no outro monte. E ali ele vai forçar o povo de Samaria, dizendo que não era mais preciso adorar em Israel, que não era mais preciso ir a Jerusalém. O lugar da adoração é aqui. Aqui é o lugar de adorar. Aqui é o lugar de buscar. Aqui é o lugar de chamar a atenção de Deus. E a Bíblia diz que lá eles começaram a adorar a Deus de Baal. Eles começaram a adorar a Deus de pedra. Eles começaram a adorar a Deus de ouro. E por causa disso houve uma contenda entre aquele povo, porque o povo de Jerusalém falava para os samaritanos: vocês são povo pagão, aí não é a verdadeira adoração, aí não é o lugar certo de adorar. O lugar certo é em Jerusalém. É em Jerusalém que nós encontramos Deus vivo. E eles ficaram confusos, porque eles não sabiam aonde era a verdadeira adoração. E aqui vai ter contenda entre eles. Vai ter briga entre esses 2 povos, porque uns vão adorar em Jerusalém e outros vão adorar, aleluia, em Samaria. E a Bíblia Sagrada diz, aleluia, que aqueles que estão em Jerusalém vão continuar adorando em Jerusalém, e aqueles que estão em Samaria vão continuar adorando em Samaria. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E a Bíblia diz, aleluia, por causa desta contenda, por causa dessa diversidade, os samaritanos não falavam com o judeu. Os samaritanos não se comunicavam com o judeu. Por causa disso, irmão, por isso que a mulher vai falar para Jesus no versículo 9, dizendo: e disse a mulher samaritana: e como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Porque os judeus não se dão com os samaritanos, os judeus não se dão, não se comunica, não se fala. Como é que tu chega até mim e me pede água?
mas ela não sabia que estava chegando a ela era o dono da fonte das águas. Quem estava chegando a ela era aquele que ia mudar seu rumo de história. É onde aquele, aleluia, ia tirar aquela mulher da escravidão, porque aquela mulher estava sendo escrava. Aquela mulher, aleluia, eles aprenderam a adorar a imagem, eles aprenderam a adorar bezerro. E nós, aleluia, adoramos Deus vivo, o Deus que fez o céu e a terra. Jesus estava falando: ei, eu vim para abrir os teus olhos espiritual. E ela viu a necessidade de adorar, mas eles estavam adorando errado, irmão, porque eles aprenderam a adorar errado. Eles adoraram no monte porque aprenderam a adorar no monte. Mas Jesus estava falando: ei, a verdadeira adoração não é no monte nem em Jerusalém. A verdadeira adoração é que o Pai procura os verdadeiros que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quando Jesus ele veio para iluminar o teu caminho. Quando Jesus ele veio para te convidar e chamar para ser um adorador. Jesus te chama para os pés dele nesta noite. E aquela mulher entendeu a mensagem. E a mensagem daquela mulher é que Deus ele preencheu o coração dela, o coração que estava vazio, o coração que estava, aleluia, entristecido, o coração, aleluia, magoado. Jesus sarou, trazendo para a vida dela a fonte das águas, porque somente a presença do Espírito Santo pode preencher o vazio do teu coração. Somente a presença do Espírito Santo pode preencher a tua vida completa. E ela disse: me dê desta água, Senhor, para que nunca mais eu venha neste poço pegar água. E Jesus responde para ela dizendo: mulher, se tu soubesse o dom de Deus, tu me pedia água viva e eu te daria água da fonte, porque a água que eu tenho para te dar, esta jorrará como a fonte da vida eterna. Esta água que eu tenho para te dar, ela jorrará dentro do teu coração e você vai ser farta de alegria. Jesus está dizendo: eu trouxe a paz, porque havia uma perturbação naquele povo, irmão. Eles tinham vontade de adorar, mas eles não podiam ir para Jerusalém. Por quê? Porque os judeus não aceitavam eles. E por isso que eles ficavam lá no monte adorando os bezerros. E passando gerações e gerações, até chegar a promessa do Filho, chegar a promessa do Pai, aonde eu vou mandar em Jerusalém. Ficai em Jerusalém até que venha a ser revestido de poder. Ficai em Jerusalém até que venha a ser revestido de autoridade. A geração passou toda, mas quando Jesus ele veio abrindo as portas do céu. Ei,
Agora não tem mais povo dividido. É um povo só. É um povo só. É um povo só, um povo adorador, um povo que aceita Jesus como seu único Salvador, um povo, aleluia, que adora em espírito e verdade, um povo, aleluia, que busca verdadeiramente a presença de Deus. Jesus está te chamando. Jesus está te convidando.